Honra e glória ao Pai, honra e glória ao Filho, honra e glória ao Espírito Santo de Deus. Bem, olá, todos que estão vendo esse vídeo. Meu nome é Matheus Rosa e hoje falarei a respeito do catolicismo. Antes de mais nada, eu quero glorificar o nome de Elohim, Yahweh, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e espero com meu coração que essa palavra chegue aos teus filhos, aos teus servos. Assim seja. Amém. Bem, o que é o catolicismo? E quando surgiu o catolicismo? As pessoas dizem que o catolicismo surgiu quando Jesus falou para Pedro: Pedro, a partir dessa rocha eu instituirei a minha igreja. E falam que Pedro foi o primeiro papa. Isso é mentira. Vamos dizer aqui então quando surgiu o catolicismo. O catolicismo surgiu no ano 313 por intermédio do imperador Constantino. Ele era o homem mais poderoso da terra na época, imperador romano e também do Império Bizantino, o qual criou uma nação com seu próprio nome, chamado Constantinopla, que vem de Constantino. Esse imperador, ele era pagão. Ele adorava o Deus Sol, adorava o Deus Lua, Deus Júpiter, Deus Marte. E quando o evangelho foi pregado aos gentios, aos pagãos, para fora de Israel, esse imperador, ele se converteu ao cristianismo, mas ele não deixou de lado as suas práticas pagãs. Ele não deixou de lado as suas imagens, os seus amuletos, da onde surgiram os terços, os rosários, né? E fez uma mistura do cristianismo com o paganismo. Misturaram imagens e hoje vemos pessoas carregando imagens, se prostrando diante de imagens, louvando imagens, né? Eles falam: eu venero Nossa Senhora, eu não adoro, mas então por que você se dobra diante dela, né? Sendo que ali nem é Maria, porque Maria foi sim uma judia que buscava santidade, que viveu em santidade e agradou a Deus. Deus escolheu ela para que viesse por intermédio do teu Espírito Santo e se fizesse carne e habitasse entre nós. Maria morreu, obedeceu ao Altíssimo, foi para o céu. Aí os demônios se utilizaram da religião e se esconderam atrás das imagens, dizendo que Maria, né, tem que receber louvor, veneração, ela intercede junto a Deus. Deus não precisa de intercessor, porque 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5, fala lá: só o único Deus e um único intercessor, Jesus Cristo. Ele intercede entre Deus e os homens, porque Jesus é Deus. Então Deus é Espírito, se manifestou em forma de carne humana, no plano terreno, plano material. Logo, o que ligou na terra, ligou no céu. O que ligou no mundo espiritual, ligou no mundo material. Então, a partir daí, nós vemos que surgiu essa religião chamada catolicismo, por intermédio de Constantino, que não se desfez de suas tradições, mas foi necessário para que o cristianismo se espalhasse ao redor do mundo. Porque como Constantino é como se fosse o presidente dos Estados Unidos nos dias de hoje, foi por intermédio dele que a palavra de Deus foi espalhada pelo mundo também, porque ele tinha muita influência, né? As nações estavam subjugadas aos seus pés. Deus concedeu esse poder a ele. Só que foi eivada de paganismo, e que vemos até hoje, né? O chapéu de um padre, de um sacerdote, se chama Mitra. Mitra é um dos deuses que Constantino adorava, Deus Sol. Então, ele adorava Deus Sol, ele não se desfez disso. E ao mesmo tempo, né, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Então, nós vemos até os dias de hoje, a criação do catolicismo teve suas raízes, infelizmente, no paganismo. E se você vai explicar isso para as pessoas, ela prefere acreditar nas tradições, nos costumes que os seus pais passaram a ela, e não nas tradições de Deus, que estão nas Escrituras. Não é nem tradição, são leis, né? Nas Escrituras. E eu começo aqui citando
Isaías 42. Eu sou o Senhor, a minha glória eu não cederei a ninguém, e nem o meu louvor às imagens de escultura. 1 Timóteo 2:5, somente há um Deus, um intercessor, Jesus Cristo. Levítico 26, versículo 1, você não irá fazer ídolos, nem imagens de escultura, e nem se prostrará diante dela, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, nós somos redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, e não por intermédio de coisas corruptíveis, como ouro, prata, né? A qual recebemos de tradições, a qual recebestes das tradições de vossos pais. Então as pessoas recebem as tradições de vossos pais e não se atentam às escrituras, né? Salmo 118, versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que colocar a confiança no homem. 2 Coríntios 4, versículo 4. Porque o Deus deste mundo, Lúcifer, cegou, né, blindou as mentes dos incrédulos para que eles não vejam a resplandecente glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o nosso centro é Jesus. Nosso centro é Jesus, não é Maria, não é Elias, não é Pedro, não é Mateus, não é anjo, é Jesus, é Yahweh, Deus Todo-Poderoso, né? E um exemplo que eu vou dar aqui agora também. Toda vez que Maria aparece nas Escrituras, Jesus a repreende, né? Aqui, ó. Lucas 2, versículo 48 e 50. Jesus, eu e o vosso pai estávamos te procurando. Então Jesus a repreende. Ué, por que você está me procurando? Não está vendo que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Eles não entenderam. João 2, versículo 13 e 4. Eles não tinham mais vinho, eles não têm mais vinho, Jesus. Mulher, o que eu tenho a ver contigo? Não é chegada a minha hora. Sempre repreendendo. Nunca colocando ela como um centro. Porque é exatamente isso que os católicos fazem. Louvam, dão glória às imagens. Amam mais as criaturas do que a Deus. Não é isso que fala lá em Romanos 1, versículo 18? Porque eles amaram, Deus entregou os homens às suas próprias concupiscências, né? Em seus próprios desejos, mulheres com mulheres e homens inflamados pelos outros homens. É o que está acontecendo hoje, o homossexualismo. Por quê? Eles louvaram mais a criatura, adoraram mais a criatura do que o Criador. Ó, Mateus 12, 46 e 50. A sua mãe e seus irmãos estavam desejando falar com ele. E então chamaram Jesus, né? Eles estão querendo falar com você. Ele falou, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Ele apontou para os seus apóstolos e falou, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Todos aqueles que fazem a vontade do meu Deus que está no céu, do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Né? Atos 17, 29. Visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é como ouro, prata, pedra feitas pela imaginação do homem. Deus é espírito e agora os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, olha que interessante a passagem de Jeremias. Jeremias 44 fala o seguinte, o povo de Israel estava adorando a rainha do céu, que é um demônio, Astarote, e eles falavam, desde quando oferecíamos sacrifícios, oblações, bolos para a rainha do céu, nada nos faltava, éramos prósperos. Ou seja, é igual hoje, o ser humano, ele vai para a religião que é mais benéfica a ele. Se ele vê que no cristianismo não está tendo nada, não está tendo nenhum benefício, principalmente relacionado a financeiro, ele sai. Aí ele vai para macumba, vai para quimbanda, candomblé, vai para o luciferianismo, vai para o espiritismo, budismo, aonde for melhor para ele, para satisfazer a vontade dele. E não para ele se... Jesus fala o contrário. Quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Porque eu vim trazer espada, não a paz. Eu vim colocar filho contra pai, mãe contra filha,
nora contra sogra e os inimigos saíram da sua própria casa. Ele falou para se despojar de tudo. Quem ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua vida, sua mulher, sua vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Então tem que negar a si mesmo. As outras religiões não. É tudo demoníaco. Fala, faça a sua vontade, seja feliz. Jesus fala para fazer o contrário, faça a vontade do seu Deus. Deixe a sua vontade errante, pecaminosa, iníqua de lado. Mas as pessoas querem seguir as tradições humanas, querem seguir pelo sentimentalismo os homens. Vão para o inferno, infelizmente. Então eles estavam oferecendo oblações para a rainha do céu. E Jeremias foi e repreendeu. O Senhor mandou dizer, vocês estão aí oferecendo sacrifícios e fazendo votos para a rainha do céu, né? E eles falam, nós não vamos te ouvir, porque nós somos prósperos. Quando oferecíamos sacrifícios a ela, não nos faltava comida, não nos faltavam recursos. Agora que paramos, nossos filhos estão sendo devorados pela espada. Nós estamos enfrentando grandes dificuldades. Então, o ser humano ele busca aquilo que é melhor para ele, e não para satisfazer a Deus, né? Então, quem é essa rainha do céu, do paganismo, vem do paganismo, se esconde atrás da religião, do catolicismo, até chegar em Maria. Mas Maria já morreu, não vê nada, ela não tem culpa disso, são os demônios que fizeram isso. Porque você pega lá no Velho Testamento, o bisneto de Noé, Nimrod, ele matou o próprio pai, casou com a mãe, chamada Semiramis, né? Depois foi morto pelo outro filho de Noé. Então, o que aconteceu? Essa Semiramis casou com o próprio filho e falou que estava grávida de forma milagrosa, sobrenatural, né? Para ser endeusada, e que a reencarnação de Nimrod estava no ventre dela, chamado Tamuz. Demônio puro, para ser ovacionada como divindade, porque ela estava sendo perseguida, né? Cometia atrocidades, matava o povo. Então, para não ser morta, ela tinha que se colocar como uma deusa, como uma divindade, para o povo ter respeito. E aí isso se seguiu entre as religiões, nas nações. Na Grécia, Afrodite e Eros. No Egito, Ísis e Horus. Em Roma, Vênus e o Cupido. E a história se repete. No paganismo, meu Deus, tiram o foco de Jesus e fazem idolatria. O que é idolatria? Colocar qualquer ente, pessoa, objeto no lugar de Yahweh, Elohim, o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é Deus, somente Ele é digno de adoração, de louvor, toda a honra e toda a glória somente a Ele. Né? Tradições de homem. Então, Atos 17, 24. O Senhor que fez os céus e a terra não habita em templos de pedra, feitos por mãos de homem. Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Efésios 5, 23. Cristo é o cabeça da igreja. Né? Colossenses 1, 18. Cristo é o cabeça do corpo. O corpo é a igreja somos nós. Nós somos um membro. Eu sou um membro, você é um membro. Os membros formam um corpo. Certo? O braço faz uma coisa, a perna faz outra. Um louva, outro adora, outro prega e forma um corpo. E esse corpo, o cabeça, é Jesus. Não é um templo de pedra, nenhuma religião. 1 Coríntios 12, versículo 12. Muitos são os membros do corpo, servos de Deus. Cada um tem uma função diferente, do corpo. Então a religião não vai salvar. Quem vai salvar é a palavra de Deus, as escrituras. O verbo não é assim como João fala, João 1, e o verbo, né, se fez carne. E o verbo era Deus, Jesus, é a palavra do Senhor que importa. Não é as tradições que você aprendeu dos seus pais, dos seus amigos, disso ou daquilo. Leia a Bíblia, as escrituras foram resguardadas pelo Altíssimo, né? Existem, Deus não é somente as escrituras, não é somente a Bíblia, né? Tem as coisas espirituais, ele é infinito, mas ele deu a Bíblia como manual, como instrução. E se tem ensinamentos que contradizem a Bíblia, você vai seguir o quê? Eu prefiro seguir a Bíblia, né? Como que a Bíblia fala, só um intercessor, é Jesus. Aí eles falam, não, Maria intercede por mim, mas tem alguma coisa contradizendo aí. Né? Aí fala lá, não é o meu louvor eu não cederei a outro. Isaías 42, versículo 8. Aí o que fazem? Cantam lá para Maria, fica lá tocando, ó.
para aquelas imagens lá, que nem Maria é, como eu já disse. Fica cantando lá. Isso é idolatria, tá tirando o louvor e a glória de Deus. Então, tá tirando a soberania do Altíssimo, porque ele é onisciente, ele ouve e vê tudo. Ele é onipotente, criou todas as coisas. E ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Ele vê os 8 bilhões de seres humanos que ele tem na Terra. Ele vê os infinitos anjos que ele criou nos céus, os infinitos demônios que estão no inferno. Ele vê tudo. E as pessoas, não, eu preciso orar lá para que Nossa Senhora interceda por mim. Mentira, porque está tirando a soberania, a majestade, o poder de Deus. Ele vê tudo, ele não precisa de nenhuma criatura. Não tire a soberania, o poder, a magnificência do Altíssimo. Idolatria, comete idolatria. Tá? Deus não fez religião. Ele falou para Pedro pregar o evangelho junto com os apóstolos. Nós somos a igreja. Jesus é o corpo, né? Jesus é o cabeça desse corpo. O corpo somos nós. E o corpo é a igreja. Então, é isso. Não se apegue à religião. Leia a Bíblia. Se tradições, ensinamentos de familiares, de pessoas que você vê na internet contradizem a Bíblia, você vai acreditar no quê? Na palavra de Deus ou nessa pessoa? Muitas pessoas dizem que quer ser profeta, quer ser apóstolo, quer ser isso ou aquilo só por status, porque se eles soubessem o quanto sofrem os verdadeiros apóstolos e sofreram os profetas, Jeremias ficou preso no calabouço, né? No barro, na cisterna, foi levado com cordas, depois na prisão, ficou preso na prisão. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia. Ezequiel teve que cozinhar lá comida com fezes humanas, né? E aí, as pessoas querem ser profetas, mas não sofrem. E nem Deus chamou essas pessoas. Se soubesse o tanto de sofrimento que é ser um profeta, não iria querer ser um apóstolo, profeta, como muitos dizem aí. Sem sofrer, sem nada. Por isso eu digo, toda a honra, toda a glória, a somente a Elohim, Adonai, Yahweh, o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que reina ontem e hoje para sempre. Amém. Eu acredito que é isso, não tem mais nada. Assim seja, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.